A maternidade deve ser uma experiência maravilhosa, um momento de transformação e de transição na vida da mulher. A maternidade somente será uma bênção para aquela mulher que quer ser mãe. Durante o processo histórico, fabricou-se, a partir de uma sociedade patriarcal, o conceito de instinto materno. Embora sabendo que no reino animal são as fêmeas que cuidam dos filhos, podemos detectar na observação do cuidado de animais que algumas fêmeas devoram ou matam os próprios filhos. Esse instinto materno, antes de ser um atributo biológico inato e presente em toda a natureza, parece ser mais uma construção social, cultural, baseada no discurso masculino, onde tentam impor à mulher um padrão de maternidade social, e caso ela não corresponda a esse padrão de que toda mulher tem que ser mãe, ela se sentirá culpada e talvez desenvolva alguma neurose. É a neurose da obrigação para ser mãe. O instinto materno, que muitos justificam baseado numa etiologia hormonal, bioquímica, neurológica, não se encontra em todas as mulheres. Hoje, existe todo um movimento que deu voz e vez a essas mulheres que tiveram filhos, que tentaram se adaptar ao discurso do marido, que tentaram satisfazer o padrão social exigido e se arrependeram profundamente. Isso mesmo. Temos relatado através de vários psicólogos, na obra, por exemplo, Conflito Mãe e Mulher, em outra obra que deixamos aqui como referência para estudo e pesquisa, Mães Arrependidas. Em várias outras obras, além dessa, é trazido esse tema tabu, que mulheres não gostaram da experiência de ser mãe. Por quê? Porque nem toda mulher quer ser mãe. Muitos casos de abandono, de negligência afetiva com os filhos do passado trazem à tona essa possibilidade que muitas mulheres abdicaram do seu desejo, da sua autonomia, para satisfazer o desejo do outro e atender às demandas da sociedade e manter um padrão, o status, e comportar-se à altura das expectativas coletivas, e frustrou-se. Essa mulher frustrou-se porque quis ser o que ela nunca teve vontade de ser, que é mãe. E o problema não está relacionado basicamente com ter o filho, e se o filho é um bom filho ou um filho problemático. Essa não é a questão. Muitas delas nessas obras dizem que meu filho é uma pessoa maravilhosa. O problema não é o filho dar trabalho, causar sofrimento. Não é essa a questão. É eu não me enxergar nessa condição de mãe que hoje biologicamente eu me envolvi. A construção do instinto materno atende uma demanda masculina que submete a mulher a esse imperativo da maternidade, como se toda mulher fosse obrigada a ser mãe, e como se a mulher que não é mãe se sente pela metade. Não é uma mulher plena. Já escutamos isso até de profissionais acadêmicos que dizem, para se realizar plenamente, a mulher precisa ser mãe. E o processo de gestação é um processo doloroso e muito difícil para algumas mulheres. E logo após o nascimento do bebê, essas mulheres sofrem um processo sério, angustiante de arrependimento. Elas não tinham o sonho de ser mães e nem precisavam. Essa obrigação lhes foi imposta por um discurso patriarcal que tenta manter as mulheres subservientes e enquadrá-las num padrão social ultrapassado. A experiência de ser mãe
é uma experiência incrível, inesquecível e transformadora. Porque à medida que o bebê nasce, ele empurra para fora a sombra da mãe e obriga essa mãe a integrar aspectos de sua personalidade desconhecida. Porém, essa experiência é transformadora para quem quer ser mãe. Não é de forma imposta. Sabe-se algum caso de mulheres que tinham medo de ser mãe e quando tiveram a experiência da gravidez, se viram transformadas e algumas dizem, eu não me vejo mais como antes. A experiência de ter um filho, de amamentar, de colocar no colo, me transformou. Eu amadureci com a maternidade. Eu me sinto alguém melhor. Essa é uma experiência real e verdadeira. Porém, não é uma experiência que ocorre com todas. Enquanto uma, diante do ato de amamentar seus filhos, se viram transformadas e amadurecidas, outras se veem frustradas, angustiadas, neurotizadas, porque se sentiram socialmente obrigadas, maritalmente, matrimonialmente, a se tornarem aquilo que não são nem nasceram para ser. É preciso acolher essas vozes. Hoje, a maioria de consultórios, atendimentos de saúde mental, quando a mãe traz essa demanda, essa dor de que eu me arrependi de ser mãe, rapidamente se imagina que ela tem algum problema. Essa mãe pode ser uma mãe narcisista, psicopata, tem algum bloqueio afetivo. Como uma mãe pode não gostar de ser mãe? Bom, é possível. É possível uma mulher não gostar de ser mãe, assim como tem homens que não nasceram para ser pai. E isso não é um problema psicológico que ela traz, muito pelo contrário, é uma característica de seu temperamento e de sua tipologia psicológica. É uma característica. Então, da próxima vez que você receber no seu consultório, da próxima vez que você conversar com a mulher, que ela afirma ter se arrependido da maternidade, não imagine a priori que ela é uma mulher problemática, angustiada, com algum bloqueio afetivo, algum transtorno psiquiátrico, pois não é. Pode ser simplesmente uma mulher que não nasceu para ser mãe. E ela seria muito mais feliz não sendo mãe, reivindicando a autonomia sobre seu corpo, sua vida e suas escolhas. Porque sempre que a gente atende a busca satisfazer um padrão social, pode ter o risco de você sair de si mesmo, deixar de lado quem você é de fato para agradar um mundo que não te valoriza e apenas te exige, à luz de um discurso machista, opressor, que você se enquadre num padrão que nem sempre é o teu padrão saudável de viver.